Você gosta de futebol? Parece uma pergunta meio absurda, mas você realmente gosta de futebol? Se sim, pense agora em um jogador que mais representou esse esporte. Agora esqueça de Pelé e me diga um jogador que encantava o mundo com seu estilo de jogo plástico. Um jogador que jogava sorrindo. Um jogador que fez a torcida do Real Madrid o aplaudir de pé, mesmo jogando pelo Barcelona. É claro que estou falando de Ronaldinho Gaúcho. Alguns dizem até que depois de Pelé, somente ele. Eu tenho certeza de que você já tentou uma dessas maluquices que ele fazia dentro de campo. Maluquices essas que o fizeram ser reconhecido não apenas como jogador, mas como um artista perfeito. Quando ele estava dentro de campo, era um espetáculo. Ele no Barcelona fez muitos se apaixonarem por esse esporte maravilhoso. Fez do Brasil protagonista no mundo. Quem não conhecia esse sorriso? Quem não fica encantado com esse sorriso? De 2003 a 2006, Ronaldinho reinou no mundo, com pouquíssimos outros jogadores disputando ao seu lado. Como diria Maradona, ele é meu sucessor. Você tem ideia do que isso significou na época? Um dos maiores da história simplesmente disse que seu sucessor era Ronaldinho. Para você entender melhor essa fala, precisamos voltar em 2003. Ronaldinho ainda era uma promessa no PSG, mas a torcida do clube já o idolatrava. Ele jogava muito e estava quase sempre sorrindo. Era impossível não ser cativado com seu carisma natural. Porém, o PSG nunca foi um grande clube, e mesmo depois da vitória na semifinal da Copa da França contra o Bordeaux, onde Ronaldinho marcou os 2 gols, o PSG foi eliminado pelo Auxerre. Afinal, o time tinha apenas o craque brasileiro e nem conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões. Por isso, Ronaldinho decidiu que deveria alçar voos. Ele estava no mercado. E quem apareceu? Barcelona e Manchester United. O time espanhol estava desesperado por um craque. Afinal, Rivaldo tinha saído e o Barcelona queria manter a tradição dos R's. Aquilo também encantou Ronaldinho. O clube que o queria era o mesmo que um dia teve Romário, Ronaldo e Rivaldo. Ronaldinho já se imaginava na Catalunha, ao lado de bandeiras desses craques eternos. Por isso, escolheu o Barcelona. E é impossível dizer que ele fez uma má escolha. Estava seguindo os passos dos grandes jogadores do Brasil. O projeto que o Barcelona apresentou para Ronaldinho foi esse: 30 milhões de euros e acabar com os galácticos do Real Madrid, que naquele ponto tinham Ronaldo, Beckham, Figo e Zidane. Querem motivações melhores que essas? Se eles fizessem aquilo, além de títulos, eles elevariam o orgulho do Barcelona perante seu maior rival. Além de que, fazia 5 anos que o clube não ganhava nenhum título importante. O projeto Ronaldinho foi uma aposta do recém-eleito Joan Laporta, presidente do Barcelona, que preparou uma apresentação oficial para Ronaldinho no Camp Nou com mais de 25 mil torcedores, coisa que desde a apresentação de Maradona nos anos 80 não era feita. A expectativa estava a milhão. Para vocês terem uma ideia, naquele ano, de 10 camisas que os torcedores compravam, 7 eram de Ronaldinho. No seu primeiro jogo, um amistoso contra o Milan, Ronaldinho marcou um gol e deu alguns passes decisivos, mas aquilo era apenas o começo do que seria um dos maiores jogadores da história do clube. O primeiro gol oficial foi em setembro, no empate em 1-1 contra o Sevilla pelo Campeonato Espanhol, quando driblou 2 marcadores e chutou de fora da área para marcar um golaço que fez explodir o Camp Nou. Depois disso, vieram grandes jogadas, mais golaços e dribles sempre em direção ao gol ou com um propósito, nunca em vão. Com a bola nos pés, Ronaldinho a tinha como quase extensão de seu próprio corpo. Esbanjava visão tática e não se importava com os rivais, ele simplesmente passava por cima. Daquele jeito que cantava o mundo, sempre sorrindo e nunca provocando os adversários, apenas querendo jogar bola. E era isso que ele fazia. No dia 17 de janeiro de 2004, aplicou um chapéu triplo. Isso mesmo, no mesmo adversário e com outro em sua cola, em um lance contra o Athletic Bilbao, no Camp Nou, no empate em 1-1 entre as duas equipes. Foi um estrondo.
no auge de sua forma física, tinha velocidade, explosão e força. Nas bolas paradas era um verdadeiro monstro e quase sempre marcava. Ao término da temporada, seu Barça não ganhou títulos, mas ele foi crucial para a arrancada do time no segundo turno, o que rendeu o vice-campeonato. Ronaldinho marcou 14 gols e, enfim, pôde disputar sua primeira Liga dos Campeões na temporada 2004-2005. Eto'o, Gilli, Deco e Edmilson, além de um jovem recém-chegado chamado Messi. Esses foram os nomes que o Barcelona contratou para a nova temporada e, ao lado de Ronaldinho, eles fizeram história. O Barça simplesmente voou. 7 vitórias em 8 jogos. Eto'o ao lado de Ronaldinho dava gosto de ver. Eles dois se complementavam. Sem dúvidas foi a melhor dupla que o atacante brasileiro já teve. O camisa 10 era um espetáculo. Marcava gols inesquecíveis, passes, e o que mais era impressionante nele era sua leitura de jogo, sempre vendo 2 ou 3 jogadas à frente. Naquele mesmo ano na Champions, eles caíram no mesmo grupo que o poderoso Milan de Maldini, Alessandro Nesta e Shevchenko, ou seja, a disputa seria emblemática. No primeiro jogo, 1-0 para o Milan, mas em Barcelona, o destino, ou melhor, Ronaldinho aprontaria, terminando com uma frase inesquecível sua. Basicamente, o forte do Milan era sua defesa, e eles não tiveram problema algum de chegar no Camp Nou e se defender o jogo inteiro e explorar apenas os contra-ataques. Para piorar, para o Barcelona, Shevchenko marcou 1 para o Milan, mas rapidamente Eto'o empatou. Até então Ronaldinho estava tentando de tudo, chutes de longe, dribles, passes, mas a defesa italiana era impenetrável. Só que aquele era Ronaldinho, e dele vocês podem esperar qualquer coisa. Aos 44 do segundo tempo, ele marcou a história. Recebeu um passe de Eto'o, driblou um dos maiores zagueiros da história, Alessandro Nesta, e chutou forte, vencendo Dida. A Catalunha inteira vibrou. 2-1 para o Barcelona. Na comemoração, Ronaldinho não se segurou, saiu correndo com raiva, dizendo: tirou a camisa e fez o Camp Nou explodir. Que jogaço! E que golaço! Foi um dos jogos mais inesquecíveis daquela Liga dos Campeões e um prazer imenso para quem teve o privilégio de ver tanta gente boa em campo. Depois daquele jogo épico, não teve jeito. A FIFA elegeu o craque o melhor do mundo em 2004, prêmio justíssimo ao maior artista do futebol naquela época. Seu maior sonho era a Liga dos Campeões, mas o Chelsea destruiu esse sonho, enfiando no Barça 4-0. Mas o jogo ficou de lado. O que o mundo falava era a jogadaça espetacular que Ronaldinho tinha feito. Ele recebeu a bola e vieram 3 jogadores para marcá-lo. Qualquer outro jogador tocaria de lado. Mas novamente, aquele era Ronaldinho. O craque gingou a cintura para um lado, para o outro e chutou assim, sem distância, sem passada larga, apenas com talento e força. O badalado goleiro Petr Cech nem se moveu. Que golaço! E que pena que o Barça tinha sido eliminado. Ainda assim, o time conquistou a La Liga daquela temporada, ofuscando o poderosíssimo Real Madrid. Mas o objetivo de destruir os Galácticos só se concretizaria no dia 19 de novembro da temporada 2005-2006, no Santiago Bernabéu, os Galácticos contra o time avassalador do Barcelona, protagonizado por Ronaldinho Gaúcho. Em uma de suas partidas mais emblemáticas da carreira, o craque marcou 2 golaços no segundo tempo e deu a vitória por 3-0 ao Barça sobre o Real. Primeiro recebeu no meio de campo, pela esquerda, arrancou com velocidade, driblou um, entrou na área, driblou outro e bateu no canto de Casillas. Alguns minutos depois, Ronaldinho recebeu outra vez na esquerda, um pouco mais à frente da jogada anterior, e partiu em disparado com a mesma ginga e impetuosidade. Dessa vez, ele invadiu a grande área do Real com uma naturalidade tremenda, sem dar bola para os marcadores e para a presença de Casillas, e guardou mais um. O que fez naquele jogo foi algo absurdo. Quem lembra se David Beckham, Ronaldo ou Zidane estavam nesse jogo? Quem lembrou que do outro lado era o Real Madrid?
Todos lembram que naquele jogo o bruxo fez suas bruxarias e destruiu o maior time do mundo, sozinho. Enquanto Ronaldinho comemorava, a reação do estádio foi só uma: aplaudir, de pé. Aquele espetáculo era o reconhecimento pleno ao talento do jogador ovacionado pelo próprio rival, num gesto de respeito ao futebol arte. Depois desse jogo, Maradona foi perguntado sobre ele. Maradona disse: Ronaldinho é meu sucessor por tudo que ele faz em campo. Quando eu o assisto, me vejo no passado. Adivinha o que aconteceu no final do ano? O craque foi eleito mais uma vez o melhor do mundo e ainda abocanhou a bola de ouro. Ninguém podia com ele. Ele era uma estrela mundial, requisitado em diversas campanhas de marketing do planeta Bola, mas ainda faltava uma coisa para o craque: a Liga dos Campeões. E isso também não seria problema. O Barça passou sem problemas até chegar na final contra o Arsenal. Ronaldinho quase não conseguiu aparecer. Ainda assim, o Barcelona venceu e levantou o caneco mais desejado de toda a Europa, coroando assim um reinado que abalou o mundo. Ronaldinho é um dos maiores ídolos do Barcelona, não só pelos títulos, mas por suas atuações dignas de gênio. Mesmo depois de tudo que ele passou na sua vida, ele sempre estava sorrindo. Talvez por isso é um dos jogadores mais respeitados do mundo do futebol, uma lenda viva, que fez muito sucesso em outros clubes também, mas o foco deste vídeo foi no seu auge no Barcelona. O que mais posso dizer sobre ele? Apenas obrigado, Ronaldinho. Obrigado por fazer tantas pessoas como eu gostarem desse esporte. Jogadores como ele fizeram pessoas como eu mais felizes. Ronaldinho Gaúcho foi o bruxo dos bruxos. E aí, o que achou do vídeo? Muito obrigado a todos pelos comentários. E se você chegou até aqui, escreva aí embaixo: bruxo. Prometo que respondo a todos. Fui!